Bom dia, amados irmãos, bom dia, os amigos, uma boa semana, que Deus esteja aí nos renovando, Deus esteja fazendo uma obra magnífica na minha vida e na tua vida. Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, nós temos um imenso prazer de estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração que está aí em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que já acaba de entrar na live aí, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida da amada irmã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Quero estar lendo então aí, irmã Marina Salles, em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aí em Gálatas capítulo 16: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaram, como já antes vos disse. Aleluia. Me perdi aqui. Vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Glórias a Deus. Eu gosto muito de estar falando sobre essa palavra. Quando nós chegamos aqui no versículo 16, a qual ele diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando nós ouvimos falar sobre essa palavra, e essa palavra escrita nas Sagradas Escrituras, nós lembramos quando a gente via aquele desenho animado, o desenho animado, o que acontece? Tinha um anjinho do lado do cérebro de uma pessoa, do personagem do desenho animado, e tinha um capetinha do outro lado, um anjinho e um capetinha. Aí um falava assim: faz tal coisa. O anjinho: não faz, que isso é errado. Aí o capetinha: faz isso. E na realidade é isso mesmo. Quando nós estamos prontos para fazer alguma coisa que é certo, o nosso homem interior, ele fala conosco. Ele diz assim:
isso não vai dar certo. O Espírito Santo, ele vem e ele fala: isso não pode, isso está errado, isso não está de acordo com a minha palavra, eu não te criei para tal coisa. E a gente vai fazendo, a gente vai deixando de cumprir o desejo de Deus para cumprir o desejo do homem. E nisso que tem acontecido, isso tem acontecido muito. E isso também é quando nós caminhamos para Cristo. Imagina você que do lado da tua casa você foi convidado para uma grande festa, uma festa de arromba. Ali está uma churrascada que o cheiro tem invadido a tua casa. E aquele cheiro chega até a incomodar você, cheio de fome, doido para comer aquela carne que está sendo assada do outro lado. Você foi convidado e você sabe que você tem a responsabilidade de estar indo para o culto. E aí você fala: meu Deus, que luta, né? Que situação desleal. Eu tenho que decidir sobre isso, né? E essa decisão, ela tem que ser minha. Que decisão difícil, né? E muitas vezes, amados irmãos, o que acontece é que a gente diz assim: eu já fui muitas vezes para a igreja e churrasco só vai ter hoje, culto tem todo dia. E a gente fala: não, olha, essa festinha aqui é legal, eu vou falar com o pastor, não vai dar para ir no culto hoje, apareceu um compromisso aí de última hora e eu fui convidado por uma festa. A moça que me convidou para essa festa, a menina dela é minha afilhada e eu não posso decepcionar minha comadre, eu prefiro decepcionar a Deus. Não é isso que acontece, né? As pessoas não falam e preferem decepcionar a Deus, mas essa luta que nós temos que decidir todos os dias na nossa vida. E essa luta é uma luta desleal. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando a amada irmã na data desse dia, amém? Que Deus dê uma boa semana para as nossas amadas irmãs, que tenhamos aí uma semana abençoadíssima. Então nós estamos falando aqui, irmã Noemi Souza, a respeito de Gálatas capítulo 5, né? Versículo 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Talvez o desejo do nosso coração, nós sabemos o compromisso, nós sabemos o que temos que fazer, mas muitas vezes a carne grita. Porque quando nós falamos que a carne grita, por causa de quê? Quando nós queremos sobressair sobre algum assunto, a gente levanta a voz. E se levantar a voz não dá conta, a gente grita para chamar a atenção até dos que estão à nossa volta. Isso tem acontecido muito, amados irmãos. Nós precisamos, aleluia, saber que o nosso Deus, ele está voltando. O nosso Deus, ele está vindo. A gente vê que o próprio Moisés, amados irmãos, ele não entrou na terra prometida. Deus fala com Moisés assim: olha, Moisés, tu não me honrou diante do povo. Eu disse para você falar para a rocha. Falar e a rocha, Moisés. A primeira vez eu disse para você tocar na rocha. Mas a segunda vez eu disse para você falar para a rocha. E Moisés vai e desce o cajado na rocha. Quando Moisés desce o cajado na rocha, Moisés ele está batendo no próprio Cristo, porque a rocha simbolizava Cristo. Fala: você não me honrou, Moisés, diante do povo. Quando você fala a rocha vai sair água copiosamente.
A rocha saiu água para cumprir os desígnios de Deus na minha vida e na tua vida, mas nós estamos muitas vezes igual Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos fazer o que o Espírito está falando conosco. Nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes, amados irmãos, a gente não pode falar claramente a respeito de sexualidade, mas a vontade da carne está gritando, o desejo da carne está muito grande. Estou falando de desejo sexual. E muitas vezes a gente se entrega à prostituição, muitas vezes a gente se entrega a como eu posso dizer, a sexos fáceis. E às vezes, amados irmãos, nós vivemos em fornicação. Deus não quer isso para nossas vidas. Deus quer que venhamos cumprir o desejo do Espírito Santo. E quando nós damos sequência a tudo isso, nós olhamos aqui para ver o que realmente o apóstolo ele tem falado conosco. Preste bem atenção no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Adultério. O homem sai de casa para trabalhar. E quando ele sai de casa, amados irmãos, ele deixa em casa a sua varoa, a mulher da sua mocidade, a mulher que é guerreira, a mulher que levantou com ele a casa carregando balde de areia, balde de cimento, colocando R$1, colocando R$2 no cofrinho para no final da semana estar contratando pedreiro. E aquela mulher guerreira, talvez em 10 minutos ele troca por uma aventureira. Nós precisamos entender, amados, que está falando de adultério, quando ele fala de fornicação. Aleluia, é um casamento sem o Deus de Israel. É o juntamento de corpos, sem casamento. Quando ele fala, amados irmãos, sobre impureza, e lascívia é tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente e nós olhamos para uma mulher bonita, uma mulher olha para um homem e já imagina fazendo sexo com ele. Imagina a respeito de idolatria, ajoelhar e clamar, aleluia, aquele Deus de pedra, aqueles ídolos de madeira, aqueles ídolos de gesso, feitiçaria. É tudo aquilo que não venha nada a ver com Deus. Quando você deseja o mal do teu irmão, quando você faz rezas e orações contrárias para que teu irmão seja destruído, isso é feitiçaria. Inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ele diz acerca das quais vos declaro: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos entender que quando nós desviamos da palavra, quando nós deixamos, conforme está escrito aí no verso 16, no verso 17, que a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando nós estamos falando da carne, nós estamos falando da nossa própria vontade. Quando nós estamos falando do Espírito, nós estamos falando da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós damos muito mais vazão à carne do que o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando, o levita do Senhor, Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor, Ele fala para mim e para você a respeito
das nossas opções. O que tenho eu optado? O que tenho eu feito para agradar o coração do meu Deus? Se eu não tenho me esforçado para estar do lado do meu Deus. Eu falo isso, amados irmãos, porque eu tenho experimentado isso. Ser pastor, amados irmãos, é conforme a palavra do Senhor, ela diz aí a respeito do salmista. Ele diz que ele tem sofrido juntamente com Deus a respeito da obra divina. Eu tenho que gravar essa palavra está em Salmos, e ele diz que ele tem sofrido junto com as obras do Senhor. Ele fala não é o desejo, ele fala que o cuidar da obra do Senhor, mas é uma outra palavra, tem o consumido. Então, muitas vezes nós somos consumidos a palavra está quase vindo, pela excelência, mas não é bem isso, né? O dedicar à obra do Senhor. Isso tem consumido a ele essa vontade de ver as coisas certas, essa vontade de ver as coisas tudo fazendo direitinho. É vontade de ver um irmão chegando na hora certa na igreja, não chegando atrasado. É o desejo de ver o irmão louvando, engrandecendo o nome do Senhor. É ver o irmão, a irmã cumprindo os desígnios de Deus. E então isso tem consumido os pastores, isso tem consumido os homens de Deus, os sacerdotes, porque nós desejamos que as coisas venham a dar certo. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós ingressamos numa faculdade, quando nós ingressamos em qualquer curso ou qualquer coisa de nossas vidas, quando as coisas vão ficando mais difíceis para dar continuidade, a gente abordamos a missão, a gente fala, eu não consigo, e a gente para. Assim também é na obra de Deus. É quando o desejo da carne, quando a vontade da carne ela sobrepõe a vontade do Espírito, nós abandonamos as coisas de Deus. Nós dizemos, nós não queremos fazer a vontade do Pai. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Maria em Barra, que Deus esteja abençoando a amada irmã nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então, e a tristeza que nós temos, amados irmãos, oh Deus, é que o Senhor ele fala que aqueles que andam, né, nessa situação, eles não vão herdar o céu, não vão herdar o céu. Aleluia, nós precisamos colocar a nossa vida em Deus. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, o que isso tem a ver, pastor Carlos? Isso tem a ver, meu amado irmão e minha amada irmã, que muitas vezes a gente olha para dentro da nossa casa, a gente olha um filho e fala assim, se o Senhor vier hoje, esse meu filho não subirá para estar no céu conosco. Verdade. Fala, meu filho, ele tem andado cumprindo o desejo da carne. A minha esposa, ela tem, não é que isso esteja acontecendo, né? Mas a minha esposa, ela não tem cumprido o desejo de Deus. O meu tio, a minha tia, eles estão no candomblé, eles estão praticando feitiçaria, conforme está escrito em Gálatas aqui. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus.
o fim deles é o inferno. Está escrito, não sou eu que sou o autor das Sagradas Escrituras. Eu sou apenas leitor e cumpridor da palavra. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos estar rompendo em fé. Aleluia, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Aleluia, nós precisamos fazer tudo a qual o Senhor, Deus de Israel, Ele tem para a minha vida e tem para a tua vida. Eu encontrei a palavra que eu estava querendo dizer. Está em Salmo 119, Salmo 119, número 139. Diz assim: o zelo pela tua casa, ele me consome. Amém? Então, o zelo me consome porque os meus inimigos esqueceram da tua palavra. O zelo me consome, pois os adversários desdenham da tua palavra. O zelo me consumiu porque os inimigos esqueceram da tua palavra. Nós precisamos entender que é pela palavra, amados irmãos, que nós vamos conquistar a Jerusalém Celestial. E conforme nós estamos aqui nas Sagradas Escrituras falando, nós estamos aí dizendo, conforme diz Gálatas, né? Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 21. No 22 ele diz dessa maneira: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha, quando fala amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, nós contamos 9 qualidades que tem que ter num homem e na mulher de Deus. Chama-se nódulo do Espírito. Nós precisamos adquirir. Diz a palavra do Senhor: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E quando nós ouvimos a respeito, ele diz no versículo 24, para mim o versículo chave do texto, ele diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. O que quer dizer isso, amados irmãos? A vontade de ter um relacionamento sexual é só do ímpio? Não. É também do crente. A vontade de sair para uma praia num dia ensolarado, o dia de domingo, que é dia do Senhor, dia de estar na igreja, essa vontade é somente do ímpio? Não, é também do crente. As vontades, seja elas boas ou ruins, dizendo em relação à palavra de Deus, não que seja ruim propriamente dita, nós fazemos todas as coisas para se cumprir a vontade do Senhor. Nós estamos crucificando as nossas vontades quando nós falamos em
crucificação, nós estamos falando que nós estamos destruindo, matando a vontade da carne, matando a nossa própria vontade para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E quando Eclesiastes ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo da terra. O culto na igreja, ele é 2 horinhas de culto. Se eu tenho um culto das 10 do meio-dia até 7 horas da noite, eu tenho esse tempo livre. Eu fui no culto, agora eu vou à praia. Pego o carro, ou pego o ônibus, ou pego o que for, eu vou à praia, vou curtir um pouco. Sei que muitas igrejas proíbem, ir à praia, mas eu, pastor Carlos, eu vejo que Deus deixou todas essas coisas para nós. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, mas um churrasco fosse, depois que eu cumprir o desejo de Deus, o desejo espiritual primeiro. E quando ele fala, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas nós crucificamos aquilo que é ilícito. Aquilo que é lícito, nós damos vida. Nós nos alegramos. Por quê? O desejo da carne dentro da lei é bênção para a minha vida, é bênção para a tua vida. Se nós cumprirmos tudo como manda o figurino, como está escrito na palavra, como é os mandamentos do Senhor, nós vamos ter alegria, nós vamos ter gozo. Nós vamos fazer todas as coisas conforme todas as outras pessoas fazem, mas dentro da lei. Nós vamos fazer agradando o coração de Deus. Se é isso que quero para a minha vida, agradar o coração de Deus. Ele disse o que são de Cristo. Será que temos sido de Cristo? Será que temos crucificado a nossa carne? Porque, amados irmãos, hoje em dia nós vivemos experimentando. Eu quero provar primeiro. Muitas vezes a gente fala, eu quero, antes de casar, eu quero experimentar. Eu quero ter relações sexuais antes do casamento, para ver se eu vou gostar. Imagina, você chega no restaurante, está lá uma pessoa comendo um prato de comida, e aí ela dá aquelas garfadas, come dali, come daqui, ela fala, não quero mais. Aí você chega para almoçar, a pessoa que está do teu lado fala assim, senta aí. Aquela pessoa deixou aquela comida, você come o resto. Ninguém quer isso, quer? Nós precisamos entender que há parâmetros para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus tem preparado coisas lindas para mim, para você. E o melhor de Deus, Ele tem colocado diante dos meus olhos, diante dos teus olhos. Ele tem chamado para que você venha comer das suas primícias. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro de um pastor que eu tive, ele dizia que eu e você, cada um de nós somos um vulcão. Mas um vulcão adormecido, prontos a entrar em erupção. Mas nós não entramos em erupção porque temos cumprido o desejo do Senhor, nós temos crucificado a nossa carne. Nós precisamos entender que Deus, Ele fará e Ele tem feito melhor na minha vida e na tua vida.
E quando nós crucificamos a nossa carne por amor de Cristo, nós estamos dizendo a Ele, nós temos desejo de entrar na terra prometida. E naquele grande dia Ele fará: entra, benditos do meu Pai, para o lar que está preparado para você desde a fundação do mundo. Nós precisamos entender que esse Cristo, Ele é maravilhoso na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então fica na paz. Pastor Carlos tem que sair para trabalhar hoje, eu vou para mais longe, né? Então eu quero estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma, Senhor, os meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, opera, Senhor Deus, poderosamente, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, dando uma boa semana, Senhor Deus, cuidando da saúde, ó Pai, das responsabilidades financeiras, ó Pai, aleluia, dos casos, ó Pai, na justiça, Deus de Israel, que o Senhor esteja velando, Senhor Deus, pela Tua palavra para se cumprir na vida do meu irmão, da minha irmã, que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai, na data desse dia, que o Senhor venha, Senhor Deus, revigorar nossas forças, que nós possamos crer no Teu grande amor, no Teu grande poder, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, receba a bênção apostólica, a paz do Senhor, irmã Elizabeth, Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe poderosamente. Um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando aí, dando um dia maravilhoso nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Fique com Deus.